Propriedades Condenadas são 2 textos curtos de Tennessee Williams. Essa propriedade está condenada e Por que você fuma tanto, Lily. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre a peça e por que a escolha dos textos do dramaturgo Tennessee Williams. Bom, esse projeto ele começou em 2010. Eu estava na minha graduação da faculdade e eu estudei os textos do Tennessee Williams. Eu já conhecia, eu já tinha lido, mas foi a primeira vez que eu realmente experimentei em cena esses textos. Eu me apaixonei completamente. Eu fiz Essa Propriedade Está Condenada. Foi aí que eu comprei os direitos autorais e comecei o projeto, que demorou um pouco para acontecer, a pesquisa, né, via edital e tal. E o ano passado a gente conseguiu estrear. Eu sempre fui apaixonada pelo Tennessee Williams e depois realmente que eu experimentei na faculdade que eu quis fazer mesmo os textos, assim. Ele retrata a sociedade de uma forma muito interessante. Os personagens dele são sempre personagens inadequadas, personagens que estão à beira do fracasso, personagens condenadas de alguma forma. Daí que vem o nome da peça, que tem a ver também com o nome da primeira história. E realmente, assim, uma paixão que eu tenho pelo Tennessee Williams. E esse projeto surgiu, né, em 2010. E assim, o processo de pesquisa e as suas adaptações, foi meio difícil para adaptar? Ou você seguiu à risca o texto dele, os direitos autorais? Como que foi? O texto ele não é adaptado, é o texto mesmo do Tennessee Williams. Uma coisa que tem de diferente na nossa montagem, desde a pesquisa do Tennessee, que eu comecei a pesquisar o Tennessee Williams, uma coisa que eu sempre gostei muito nos textos dele são as rubricas. As rubricas dele são muito ricas, muito imagéticas, e eu achava uma pena o espectador não ter acesso a isso, porque de certa forma quando a gente lê a gente é filtrado por aquelas rubricas, mas o espectador não tem o acesso. Então, foi uma proposta nossa e do diretor, do Marco Antônio Pâmio, dessas rubricas estarem em cena com a presença do autor. Eu acho que essa é a grande... uma grande sacada, assim, do espetáculo, é ter o Tennessee Williams em cena, falando essas rubricas, essa voz mesmo do Tennessee Williams que se empresta para os personagens, porque ele tinha essa projeção autobiográfica muito, muito forte nas personagens dele. Como foi a construção dos personagens? A Camila, né? Você faz uma garota de 13 anos e depois interpreta uma senhora na segunda peça. O Gustavo é um narrador, né? O Tennessee Williams mesmo quando começa, depois é um garoto de 13 anos. E Lily, como que foi a preparação dos personagens para fazer essa transação em cena? Bom, eu faço o próprio autor, o próprio Tennessee. Tem uma referência física, eu assisti algumas entrevistas, tem um documentário sobre a vida dele, então eu consegui ver alguns gestos, o jeito de falar. Eu uso um bigode, ele tinha um bigode, e então é uma referência mais presente, é física, eu tenho aonde me espelhar. O menino é um menino do interior de qualquer lugar do mundo, assim, um menino que é no sul dos Estados Unidos, mas poderia ser aqui no interior de São Paulo. É um garoto que eu vivi no interior de São Paulo, então eu tenho uma referência também muito próxima da minha vida. E a Lily, que é o personagem mais distante, que é uma mulher, e é uma mulher feminista, uma mulher que luta pelos ideais dela, ela é contra essa ideologia da mulher construída pela mãe, da mulher que tem que buscar um marido bem-sucedido, que vai sustentá-la, então ela luta contra isso. Então, para mim, foi um personagem mais difícil e mais distante, assim, da minha referência. E o mais gostoso de fazer, assim, eu acho mais instigante, mais desafiador, né? E o seu, Camila? É muito interessante, assim, porque a Willy, ela tem 13 anos e a senhora York é uma senhora, obviamente, mãe da Lily. E eu tô bem no meio, né, dali, porque eu tô com 29 anos, então não tô nem ali, então é muito engraçado. Mas se colocar mesmo em situação, eu acho que a Willy já tem uma certa facilidade, porque eu acho que tem uma coisa mion, uma coisa mais de menina, eu tenho isso, geralmente eu faço personagens mais novas mesmo, até hoje. E a senhora York foi mais, foi realmente se colocar em situação e também buscar um pouco no corpo, assim, o corpo da senhora York me ajudou muito na construção,
Foi um processo bem bacana junto com o Pami, junto com o diretor, para realmente ter essa quebra, assim, entre E aí esses personagens não tem nenhuma caracterização. Não. A gente não sai de cena, a gente não muda de roupa. Eu faço uma mulher de bigode. A única coisa que eu mudo é uma gravata borboleta que vem pra lateral. Eu prendo meu cabelo. Todas essas mudanças da primeira pra segunda peça, elas acontecem em cena. A gente não tem coxia, a gente não tem nada. Assim, foi uma proposta, um desafio pra gente mesmo. E falando sobre o cenário, como foi a ideia de desenhá-lo? Bom, a ideia foi do cenógrafo mesmo, do César Rezende, isso em processo de ensaio. Nesse tempo, entre eu me apaixonar na época da faculdade por esses textos e até a montagem, a gente entrou em sala de ensaio algumas vezes para poder brincar com esse texto, e foi uma proposta mesmo do César Rezende, do cenógrafo, porque são duas crianças, elas falam muito em desenhar, essas rubricas, né, elas estarem desenhadas dentro nesse espaço, assim, a ideia foi dele mesmo. A gente trouxe já essa ideia pronta para o Marco Antônio Pami, que achou muito bacana, e ele comprou essa ideia do cenário, e a gente trouxe tudo isso para a encenação. Porque as crianças mesmo se comunicam através de desenhos mesmo, né? A maioria das vezes, né? E o primeiro texto foca muito nisso, assim. Gustavo, como surgiu o convite para fazer a peça? Surgiu através do produtor, o Helder Fraga, que eu já trabalhei com ele em outras peças, e através do Ricardo Gelli, que fazia esse personagem, que é parceiro da Camila, e também a gente já se conhecia assim na profissão, e ele teve que sair por causa de um outro trabalho e apareceu esse presentão no meu colo, assim, foi impossível de recusar. E como foi a sensação de estreia em abril? Então, foi um processo de substituição geralmente é muito corrido, tem poucos ensaios, os atores já estão num processo muito mais adiantado, então o ator substituto ele tem que correr atrás, ele tem que conseguir fazer um trabalho de casa, assim, um trabalho praticamente solitário, e nesse processo a gente conseguiu, apesar desse pouco tempo, ter umas duas ou 3 semanas de ensaio, assim, a gente conseguiu voltar para a sala de ensaio, que num processo de substituição é raríssimo isso acontecer, mas dessa vez a gente conseguiu. Deu certo? Deu. Vocês têm alguma cena em especial que vocês se identificam, gostam bastante, alguma fala? Ai, difícil. Ou é tudo? É o conjunto, né? O texto é muito bonito, ele me diz muito, assim, o texto do Tennessee Williams, ele é muito bem escrito, ele é muito poético, realmente é difícil escolher uma frase, assim. E como que é produzir e atuar ao mesmo tempo? Olha, é difícil, mas é muito bom também, é muito prazeroso a gente poder colocar em cena os nossos desejos, né, os textos que a gente gosta. Eu acho que isso é o mais bacana de produzir. Sem dúvida dá muito trabalho, mas a gente tem o Helder Fraga, né, comandando tudo isso, porque, né, realmente sozinha fica super complicado. Mas é muito bacana você colocar, você também não ficar à mercê de convites, né, de você também colocar em cena o que você quer dizer, né? Que eu acho que é um lugar cada vez mais comum do ator, né? Você acha que é uma tendência o próprio ator se autoproduzir nos dias de hoje? É quase que uma obrigação hoje em dia. O ator que ele não se produz, ele está quase à mercê de um convite, e o mercado não absorve todos os atores, assim, não tem trabalho para todo mundo. Então, se o ator não produzir o seu próprio trabalho, ele não vai trabalhar praticamente, porque o mercado é saturado, tem pessoas, bons atores no mercado disponíveis, e a concorrência é praticamente desleal, assim, porque você não consegue estar o tempo todo, conhecer sempre todo mundo, você não conhece todos os produtores, então você tem que se produzir e fazer o que você gosta, e só assim você consegue construir uma carreira longa, porque nem sempre você vai trabalhar com o que você quer fazer, com o texto que você quer dizer, então é quase que uma obrigação hoje em dia o ator se produzir. E também, às vezes, para você fugir, uma vez eu escutei até o nosso diretor, o Pami, falando sobre isso. O bacana do ator que se produz também, muitas vezes a gente tem um perfil, na televisão acontece muito isso, mas no teatro às vezes também acontece, das pessoas sempre te lembrarem para determinados tipos de papéis.
Então, se você tem um perfil X, você sempre vai fazer o mocinho, você sempre vai fazer assim. Quando você se produz, você tem autonomia para você fazer papéis absolutamente diferentes, independente do que as pessoas sempre vão te lembrar ou do que vão te rotular. Bem legal. Vocês têm previsão de até quando a peça fica em cartaz? Por enquanto não. Em São Paulo agora a gente está tentando outras temporadas, sem dúvida que é uma peça muito especial que a gente quer fazer por muito tempo, mas a gente está batalhando ainda por outras temporadas. E por quais cidades ou estados vocês irão passar? Vocês já têm alguma coisa ou só... Por enquanto ainda não, Por enquanto que a gente vai voltar em São Paulo. Provavelmente vão ter algumas viagens, mas ainda não está nada certo. Tem algum site, alguma rede social que a gente pode estar acompanhando sobre o espetáculo? Tem a página no Facebook da companhia, chama Episódio Cassia. Lá a gente posta todas as coisas do espetáculo, as viagens. Então, agora a última pergunta. Na opinião de vocês, como está o cenário cultural atual no Brasil? Bom, como todo o Brasil, assim, como toda a economia, toda a estrutura de mercado no Brasil está bem complicado, é difícil. E num país onde se estabelece uma crise financeira, uma crise política, a cultura, infelizmente, é a primeira coisa que a pessoa deixa de consumir. Então a gente tem que matar um leão por dia para conseguir continuar trabalhando, né? Eu não sei, o artista hoje, o ator de teatro, ele tem uma dependência muito forte do poder público, de editais, de leis de incentivo, e cada vez isso fica mais escasso, cada vez mais difícil de conseguir. Eu acho que está esse momento de crise é um momento oportuno para existir uma virada. Eu acho que a classe artística precisa ter um pouco mais de autonomia. De produção, assim, precisa realmente tomar as rédeas disso e parar de depender de um poder público, de uma lei de incentivo, de conseguir arrecadar recursos de uma outra forma, assim, ou com a bilheteria, ou com as empresas, ou com pessoas físicas mesmo. Mas está difícil, é um momento complicado. Eu vou dar até o exemplo da peça que a gente veio fazer aqui. Como eu disse, eu comecei esse projeto em 2010. Eu renovei 3 vezes os direitos autorais até conseguir montar. Escrevi em todos os editais, não rolava, aprovei no ICMS, não consegui captar exatamente tudo isso que o Gustavo falou. Assim, é muito difícil, é muito, muito complicado. Tem que ser um projeto que te diz muito que você gosta muito, porque senão no 10º não você desiste, assim. Então, realmente, a gente precisa dessa persistência, e é uma pena a gente precisa disso, né? Teria que ser mais fácil, ser um pouco mais né? fácil as coisas. Com certeza. Bom, eu agradeço pela atenção de vocês. Obrigado. E boa peça. Muito obrigado. Obrigada.